neste episódio de Papo de Réu vamos tratar do assunto a crise da Venezuela. I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those words, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep. Secretário de Estado diz em entrevista Fox News que o governo norte-americano deve anunciar novas sanções contra o regime de Nicolás Maduro. Maduro pode não ir à reunião da ONU por temor pela segurança. Brasil continuará a receber e apoiar venezuelano, afirma Temer. Olá, esse é o Papo de Réu, eu sou sua apresentadora Luísa Lorota, com o especialista Jair Inácio Gomes e o nosso jornalista Neymar Grosso. Os Estados Unidos estão preparando uma série de ações nos próximos dias para aumentar a pressão sobre o governo venezuelano, disse o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Vocês verão nos próximos dias uma série de ações que continuam a aumentar o nível de pressão contra a liderança venezuelana, que está trabalhando diretamente contra o melhor interesse do povo venezuelano, igual eles interferiram pelo interesse do povo cubano, não é mesmo, Jair? Realmente há um aumento na retórica vinda de Washington sobre uma maior tomada de ações contra o país latino-americano. E, como pensaria Morgenthau, o Maduro tem medo de que o equilíbrio de poder interno seja abalado em favor da oposição, e que isso poderia levar a oposição a derrubar o governo de Maduro, porque o equilíbrio de poder que existe na Venezuela atualmente deixa a oposição e o Maduro em um estado de relativa igualdade. Porém, se os Estados Unidos interferirem, pode ser que haja uma quebra desse equilíbrio, o que possibilitaria a dominação total de um desses lados, tendendo mais, no caso, para o lado da oposição. E como a Venezuela chegou nessa situação? Resumindo, tudo começou na década de 80 e 90, onde a Venezuela se encontrava numa situação de muita corrupção, porém muito dinheiro também, devido ao petróleo e à agricultura. Daí entrou Chávez no poder e começou a estatizar as empresas e colocar militares no comando dessas empresas. Mas isso levou a um mau gerenciamento, o que levou a problemas econômicos que acabou diminuindo a quantidade de dinheiro disponível, tanto para o governo quanto para o povo venezuelano. O governo, que tinha muitos gastos com programas sociais, acabou em uma crise fiscal, ou seja, saía muito mais dinheiro do que entrava, o que acabou agravando ainda mais a crise econômica na Venezuela. Hugo Chávez teve que aumentar o controle dele no governo para se manter no poder, e devido ao seu carisma, ele conseguiu manter o país relativamente estável. Entretanto, em 2013, ele veio a falecer, e o seu sucessor, Nicolás Maduro, foi eleito presidente. Entretanto, ele não possuía o carisma de seu predecessor, tendo ele que aumentar ainda mais o seu controle direto sobre o país para poder se manter no poder, o que acabou erodindo as funções democráticas da Venezuela, que é hoje considerada por muitos como uma ditadura. E engraçado que ano passado o Maduro, ele fez ele simplesmente botou em prática o que ele chamou de Plano Coelho. Esse Plano Coelho, ele arrumou uma quantidade muito grande de coelhos para doar para a população, que já está passando por escassez de alimentos e produtos básicos. E aí, por se tratar de um animal pequeno que reproduz rápido e cresce rápido, ele doa para a população para resolver a questão da carne. O problema foi, a população se admirou, se afeiçoou aos coelhinhos e começou a adotar e colocar nome nos coelhinhos e não comeu, o que não resolveu nada da situação. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que está avaliando se vai aparecer ou não à reunião geral da ONU, citando temor de segurança. Mais cedo, durante a mesma coletiva, Maduro diz que os ex-militares venezuelanos estão conspirando para derrubar o seu governo com a ajuda dos Estados Unidos.
Vocês sabem que eles me têm na mira para me matar. Quero ir a Nova York, mas tenho que cuidar da minha segurança. Então, eu só acho que o Maduro deveria estar mais se preocupando com a invasão venezuelana do que conspirações norte-americanas. Porque, né, sanções econômicas, assassinato, tem uma diferença aí. A Universidade Central da Venezuela afirma que desde que Chávez assumiu o poder em 98, cerca de 3,8 milhões de venezuelanos deixaram o país. Ou seja, segundo a ONU, essa crise está se aproximando do mesmo êxodo sírio causado pela guerra civil no país. E falando em guerra, quase aconteceu uma aqui no Brasil com a Venezuela, não é mesmo? Em Roraima a gente sabe que teve uma migração bem grande de venezuelanos, e o que está acontecendo os brasileiros estão disputando com os venezuelanos leitos hospitalares, empregos, comida, e desde que a migração começou a acontecer, a criminalidade aumentou naquela região. Por isso que teve aquela situação dos brasileiros expulsando os venezuelanos, né? Aquela situação toda chata. Porém, em outros países, como na Argentina e no Chile, é benéfico essa migração venezuelana, né? Porque foram para lá empreendedores, médicos. Em diferença, o Brasil também fala, o Temer já disse numa notícia aí, que ele ainda continua recebendo os venezuelanos aqui no Brasil, porém, outros países como o Equador e Peru já disseram que vão fazer umas restrições nas fronteiras devido a essa migração contínua. Em artigo publicado pela IFE, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que o país continuará atuando para receber venezuelanos e garantir a segurança deles e dos brasileiros nas regiões afetadas pelo fluxo migratório, em especial em Roraima. Jair, o que você acha que a sociedade internacional, a comunidade internacional deveria fazer? Deveria interferir nessa crise da Venezuela? O que ela deveria fazer? Bom, segundo o CAR, pensando no realismo, a comunidade internacional não deveria interferir e o povo venezuelano deveria se submeter ao poder ou eles serão obrigados. E pensando na utopia, deveria se pensar no interesse da maioria, pois assim chegaria-se numa harmonia de interesses. E segundo o Bull, existem 3 doutrinas que predominam: a realista, a universalista e a internacionalista. Se a comunidade internacional considerar a doutrina realista, veremos a política internacional como um estado de guerra. Se ela considerar a universalista, eleva-se a atuação na política internacional de uma comunidade em potencial. E se for considerada a internacionalista, a política internacional ocorre dentro de uma sociedade de estados. Entendi. E com isso ficamos por aqui. Esse foi o Papo de Réu. Eu sou sua apresentadora Luísa Lorota, com o especialista Jair Inácio Gomes e o nosso jornalista Ney Mato Grosso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar like no vídeo. Não se esqueça de compartilhar com os seus conhecidos. Não se esqueça de seguir a gente e comer hambúrguer. My time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those words, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid.